Jesus revelou para a gente qual é a sua vontade nesse segundo turno. Então, vou posicionar vocês aí. Prestem atenção, para você não ter dúvida da vontade de Deus, caso você quer saber, tá? Se você quer saber, nós temos a vontade de Deus do nosso lado. Nós fizemos uma vigília, fizemos uma live, claramente, tá? Explicando muitas coisas sobre o que era necessário. Aí a gente fez um sacrifício, tá? Muito forte na nossa comunidade, na divina vontade. Então, a gente fez uma vigília no sábado explicando um pouco, né, da vontade de Deus referente ao povo, referente à situação, né? Então, foi essa vigília aqui. Aqui, ó. Disso, o futuro da igreja não é assim que funciona. Né? A nossa igreja, eles sabem disso, está nas mãos de Deus. Eles sabem disso, a gente sabe que no fundo todos eles sabem disso. Mas as atitudes dizem muitas coisas. Mas o que eles mais precisavam é nos ajudar, é dizer para nós, povo brasileiro, nós vamos passar pelas dores. Podem ter certeza, estamos firmes do vosso lado. Todos nós vamos enfrentar isso com Jesus ao nosso lado e vamos vencer a batalha. E não nos chamar de Judas Iscariotes. E não chamar o povo de Judas Iscariotes. Não é assim que um sacerdote deveria agir. Meu Jesus, meu amor, vem então, crucifica-me contigo. E quando Jesus regressava, as primeiras me arrastando e idolatrando dinheiro, vendo o dinheiro como a solução dos meus problemas, e Jesus era separado da minha vida, credo. A minha vida era separada, né? Eu chorava para Jesus ainda, abençoa, pelo amor de Deus, meu trabalho, né? Ainda pedia para ele, sejam elas quais forem. Mesmo, e aí Deus permite sempre, em tudo que é na divina vontade, Deus permite. Aí eu acho bonito, né, que muitas vezes a Michelle vai fazer a meditação dela, aí qualquer coisinha, né, que acontece de contrariedade no começo do vídeo, ela já fala assim, foi Jesus. Jesus permitiu que a Aline falasse uma coisa assim, um erro daqueles, porque daí quem é da vontade humana vai dar risada, vai zombar e já vai perder totalmente, né, vai ficar distraído, já não vai mais dar valor e vai sair fora, né? A pessoa vai ver que ela é simples, a pessoa vai ver que ela não sabe falar direito, né? Esses dias eu falei a palavra, eu não sabia conjugar o verbo rebelião, né? E aí a Michelle deu risada, né? Falou na partilha dela, né? Que uma pessoa que chegasse no vídeo e estivesse assistindo e visse que eu era tão simples, tão pequena, a ponto de não saber, né? Uma criança que não sabe nem conjugar, é o que você está ganhando para Deus, que é o conteúdo divino que Ele está trazendo para você. Então, as coisas da terra, até chatas, são chatas, né? Te incomoda, mas você precisa fazer. Eu precisava fazer as coisas. Então, mesmo assim, Ele conseguiu me ajudar a fazer. Consegui fazer tudo. Recompensas que serão dadas a eles. Mas, se as categorias mencionadas são diferentes, a mesma é a recompensa. Se você olhar de perto, desfrutar das mesmas coisas que Deus desfruta. Já mostrei como Deus providencia para criar com seu pensamento almas de diferentes tendências, para que a terra goze de um justo equilíbrio em todas as suas necessidades inferiores e superiores. Que se a rebeldia do homem altera esse equilíbrio, querendo sempre ir contra a vontade de Deus, que amorosamente o guia no caminho certo, não é culpa de Deus. Humanos, perenemente descontentes com seu estado ou com o abuso, não é nada, são diferentes. A mesma é a recompensa. Se você para alcançá-los e as guerreiros ou guerreiros para alcançá-los e as recompensas que serão dadas a eles. Mas, se as categorias mencionadas são diferentes,
A mesma é a recompensa. Se você olhar de perto, desfrutar das mesmas coisas que Deus desfruta. Já mostrei como Deus providencia para criar com o seu pensamento almas de diferentes tendências, para que a terra goze de um justo equilíbrio em todas as suas necessidades inferiores e superiores. Um abuso ou ânsia de vômito invadem ou perturbam o campo dos outros. O que são guerras mundiais, ou guerras familiares, ou guerras profissionais, senão esses abusos operacionais? O que são as revoluções sociais? Que doutrinas que estão envoltas operacionais perturbam o campo dos outros? O que são guerras mundiais, ou guerras familiares, ou guerras profissionais, senão esses abusos operacionais? O que são as revoluções sociais? Que doutrinas que estão envoltas em nome do social, mas que na realidade não passam de arrogância e anticaridade? Porque não querer envoltas em nome do social, mas que na realidade não passam de arrogância e anticaridade. Porque não querer e praticar o direito que pregam, mas sempre transbordam cada vez mais em função de suas revoluções em violência, que não eleva os oprimidos. Nunca, ao contrário, cada vez os oprime mais. Mas aumenta o número em oprimidos. Praticar o direito que pregam, mas sempre transbordam cada vez mais em função de suas revoluções em violência, que não eleva os oprimidos. Nunca, ao contrário, cada vez os oprime em benefício de alguns corruptos e valentões. Mas onde eu, Deus, reino, essas alterações não acontecem. No meu espírito e no meu reino, nada perturba a ordem. Assim são vividas e recompensadas as diversas formas do meu espírito. Mas onde eu, Deus, reino, essas alterações não acontecem. No meu espírito e no meu reino, nada perturba a ordem. Assim são vividas e recompensadas as diversas formas da multiforme santidade de Deus, que é justo. As formas da multiforme santidade de Deus, que é justo, puro, pacífico, misericordioso, livre da cobiça de riquezas efêmeras, jubiloso da alegria do seu amor. Então, o reino de Deus acontece na terra, como eu disse. O reino de Deus acontece dessa forma que eu falei para vocês, na ordem que Ele estabelece na terra. Aqueles que querem governar em cima dos outros não poderão. Aqueles que posição, falei para vocês, na ordem que Ele estabelece na terra. Aqueles que querem governar em cima dos outros não poderão herdar o reino de Deus, porque são ricos e soberbos em si mesmos. Mas aqueles que são pobres de espírito, que dependem de Deus e não usam sua própria força para vencer nada, e deixam que Deus que venha julgar esses outros, que coloque Deus no comando de suas vidas. Hoje você pode viver, e desde sempre nós podemos dizer que vivemos no reino de Deus, no comando de todos. São pobres de espírito, que dependem de Deus e não usam sua própria força para vencer nada, e deixam que Deus que venha julgar esses outros, que coloque Deus no comando de suas vidas. Hoje você pode viver, e desde sempre nós podemos dizer que vivemos no reino de Deus. Mas o reino de Deus que é visto na terra é dessa forma que eu disse. É quando você está na posição de injustiçado. Quando você está na posição de Deus. Mas o reino de Deus que é visto na terra é dessa forma que eu disse. É quando você está na posição de injustiçado. Quando você está na posição de quem é inocente e que está sendo manso e não está
né, se vingando de ninguém. E os outros estão ganhando em cima de você. Quantos de nós, dos nossos avós, dos nossos pais, viveram nessa situação? Tenho certeza que você conhece um pai seu, um tio seu, um familiar seu que se viveram nesse. Quantos de nós, dos nossos avós, dos nossos pais, viveram nessa situação? Tenho certeza que você conhece um pai seu, um tio seu, um familiar seu que sempre foi uma pessoa mansa e que sempre mesmo assim foi feliz. Que mesmo assim conseguiu viver a sua vida, sem nunca pisar em cima de ninguém, sem nunca vingar-se de ninguém, passando por muitas, que sempre foi uma pessoa mansa e que sempre mesmo assim foi feliz. Que mesmo assim conseguiu viver a sua vida, sem nunca pisar em cima de ninguém, sem nunca vingar-se de ninguém, passando por muitas injustiças, por muito pisar em cima do que tinha para o que pisar em cima de ninguém, sem nunca vingar-se de ninguém, passando por muitas injustiças, por muitas dificuldades, mas sempre conseguiu dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, apesar das suas fraquezas, apesar das suas misérias, apesar das suas dificuldades, mas no fim da sua vida, agradeceu a Deus por todas as lutas que teve, por todas as por muitas dificuldades, mas sempre conseguiu dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, apesar das suas fraquezas, apesar das suas misérias, apesar das suas dificuldades, mas no fim da sua vida, agradeceu a Deus por todas as lutas que teve, por todas as dificuldades que passou, mas no justiças, por muitas dificuldades, mas sempre conseguiu dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, apesar das suas fraquezas, apesar das suas misérias, apesar das suas dificuldades, mas no fim da sua vida, agradeceu a Deus por todas as lutas que teve, por todas as dificuldades que passou, e Deus recebeu ele lá no reino dos céus, com certeza, apesar dele ter sido injustiçado, mas ele foi um bem-aventurado, uma bem-aventurada, que foi uma pessoa que não ficou se revoltando, não se voltou contra o sistema, mas fez o que pôde. Trabalhou na igreja, fez caridade, sempre estava doando o que tinha para o outro e nunca lhe faltava nada enquanto estava doando. Enquanto estava ajudando os outros, Deus estava sempre providenciando para ela também. Tem muitas pessoas injustiças, por muitas dificuldades, mas sempre conseguiu dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. E Deus recebeu ele lá no reino dos céus, com certeza, apesar dele ter sido injustiçado, mas ele foi um bem-aventurado, uma bem-aventurada, que foi uma pessoa que não ficou se revoltando, não se voltou contra o sistema, mas fez o que pôde. Trabalhou na igreja, fez caridade, sempre estava doando o que tinha para o outro e nunca lhe de direitos humanos nos legislativos em cada legislatura do Brasil. Pode acreditar isso. Vamos continuar falando aqui sobre as manifestações e os posicionamentos a respeito sobre a expressão era sagrado e a imprensa era a instituição mais admirada do Brasil. Pode acreditar, isso já aconteceu e não faz tanto tempo assim. Mas hoje nós estamos mais perto da China, da Rússia, do Irã e de outros países bandidos que só usam a tecnologia da informação como instrumento de opressão do que nunca. O momento é de extremo perigo. O Bolsonaro é mesmo uma ameaça à democracia? Quem foi que ele censurou? Quem foi que ele prendeu? Quem foi que ele desmonetizou? Quem foi que ele proibiu de trabalhar? Foi ele que
dissolveu sistematicamente o Congresso Nacional no mensalão para afogar o poder eleito e plantar no lugar dele esse STF que, sem voto nem lei, para isso se comporta feito a Inquisição do século XVI, né? E anula, sem dar satisfação para ninguém, qualquer lei ou decisão votada pelos 513 representantes eleitos dos 150 milhões de eleitores brasileiros? Honestamente, ao que é que você está respondendo quando você pensa em votar no Lula ou em anular o seu voto, que a essa altura dá no mesmo? Quando você vota no Lula, quando você anula o seu voto, você está entregando de volta ao PT o Tesouro Nacional, que financiou todas as ditaduras latino-americanas que foram arrancadas do túmulo pelas bruxarias do João Santana, aquele que elegeu o Lula, e depois o Maduro, e depois o Daniel Ortega, e depois a Cristina Kirchner, e toda a corja que hoje nos cerca com dinheiro roubado do Brasil. Quando você vota no Lula ou quando você anula o seu voto, você está confirmando o cancelamento do Poder Judiciário brasileiro pela canetada do Dr. Fachin, o advogado dos comícios do MST, que a Dilma enfiou no Supremo para anular a sentença de 9 juízes das 3 instâncias do Judiciário abaixo do STF. Tirar o Lula da cadeia e meter ele na porta da presidência. O Lula, faltando uma semana para a eleição, nem se tocou de publicar um programa de governo, porque não precisa, é o mesmo de sempre. Eles já tentaram 3 vezes antes passar o mesmo golpe e foram impedidos sempre na última hora. A primeira tentativa foi no Natal de 2009, faltando 5 dias para terminar o mandato do Lula, eles baixaram o Plano Nacional de Direitos Humanos, que instituía uma política nacional de participação social que impunha 521 alterações na Constituição brasileira, alterando 22 artigos, 11 parágrafos e 92 incisos para substituir o sistema de decisões emanando do povo via Congresso Nacional, como manda a democracia. A segunda tentativa foi uma reedição do mesmo pacote, então rebatizado de Decreto número 8.243 da Dilma Rousseff, baixado no dia 23 de maio de 2014, véspera da Copa. Sempre eles aproveitando esses momentos de confusão e de desatenção do país para tentar passar os seus golpes. Na segunda parte do vídeo de Fernão Lara Mesquita, o ex-diretor do jornal O Estado de São Paulo fala sobre decretos que teriam sido criados pelos governos do PT para tentar promover mudanças na Constituição. Vamos ouvir. Esse pacote mantinha o Congresso aberto porque não podia afirmar que ia fechá-lo, né? Mas sem nenhuma função, porque tudo passaria a ser decidido por plebiscitos convocados pelo presidente da República e decididos por novos mecanismos deliberativos a cargo de movimentos sociais e representantes da sociedade civil organizada. Isso eu estou sendo textual. Eu vou deixar para vocês depois o link onde vocês podem ler palavra por palavra o que eles escreveram e tentaram passar 3 vezes antes de agora. Né? Por esse instrumento, né, todos os poderes da União e do Ministério Público, assim como os do Judiciário, estariam submetidos a esse tipo de controle social, né, sempre entre aspas. Todos os instrumentos da Lava Jato, as delações premiadas, as prisões na segunda instância, etc., seriam revogados. E o controle da mídia, a obsessão do Lula, se faria com a atuação da Anatel e da Polícia Federal para impedir perseguições como a que o Lula tinha sofrido. Com o STF e a mídia dominadas, eles desistiram dessa frescura, né? Não precisava mais. Rodou o Ministério Público. Agora o que vale são as ordens dos Randolphos Rodrigues da vida que o STF executa. Rodaram a Lava Jato, a lei da ficha limpa e a condenação na segunda instância.
rodou a liberdade de imprensa, caçada pelos próprios jornalistas, mas tinha muito mais que ficou ainda por fazer. O plano instituía uma comissão de direitos humanos nos legislativos, em cada legislativo, o judiciário dar sentenças de reintegração de você e quando as propriedades poderiam ser reinvendidas para nos curarmos de tudo isso, de toda essa doençarada que o PT instilou nas veias do país enquanto ele esteve no poder. Mas se você votar no Lula, votando ou anulando o seu voto, que dá no mesmo, né, você vai estar dizendo, é isso aí, rouba mesmo, prende mesmo, arrebenta mesmo. Né? Se sem precisar a coisa já chegou, se sem isso a coisa já chegou onde chegou, imagine se as urnas disserem isso para esse pessoal. Deixa que eu lhe explique. Eu vi o Lula se corrompendo de perto, porque eu era ministro da Integração Nacional e eu administrei, junto com uma pequena equipe, o dia a dia do escândalo do Mensalão. Era flagrante ali que o escândalo do Mensalão tinha a participação central da cúpula do PT, o Zé Disseu comandou, não dá para esconder isso. Mas eu acreditei na palavra do Lula, isso apurada diariamente, de que ele não sabia, ele não negou o escândalo, para mim. Mas ele me afirmou e eu quis acreditar, ou acreditei, que ele não sabia. Na sequência, o Lula se rende às evidências e a partir daí eu denuncio. E as pessoas podem buscar hoje, a internet permite documentar isso. Não há uma única denúncia que eu faça hoje que eu não tenha feito desde aqueles anos lá de 2006. Eu denunciei que o Lula entregou Furnas para Eduardo Cunha roubar, denunciei na imprensa. E o Lula, o Eduardo Cunha me processou. Denunciei o Michel Temer me processou. Denunciei o Sérgio Machado, que roubava na Transpetro. Denunciei o Nício Oliveira, que roubava na Petrobras. Tudo isso é público. Todos esses escândalos resultaram em processo, para mim, eu denunciando. E eu, no caso de Furnas, do Eduardo Cunha roubar, eu fui ao Lula pessoalmente. No caso do Eunício, eu fui 10 vezes. No caso do Sérgio Machado, eu fui 10 vezes. Foi bem mais do que uma conversa. Muitas vezes eu fui lá dizer para ele, olha, isso aqui, enfim, e infelizmente eu vi. Depois eu vi outras coisas muito mais graves, percebe? E lamentavelmente, eu não tenho prazer nenhum em denunciar isso. Nós caímos no Bolsonaro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta retórica para o nosso povo pensar. O Bolsonaro é resultado de quê? O Bolsonaro tinha uma biografia extraordinária, é um homem que vinha de uma grande obra e tal. Não, o Bolsonaro é um deputado medíocre já envolvido em coisas muito constrangedoras, inclusive de corrupção pequena, de roubar dinheiro da gasolina do gabinete, de funcionário fantasma, etc. Como é que ele vira presidente do Brasil? Ele vira presidente do Brasil porque o... Mas eu não vou falar nada do Bolsonaro, porque agora a decisão é ir contra o Lula, porque eu vou explicar para vocês. O Bolsonaro não é santo, tá? Eu só queria deixar claro isso, tá? Aí deixa eu passar. Passagem pela Câmara dos Deputados não foi o seu melhor momento. Nossa, foi o meu pior momento. Para não dizer um fiasco, porque o senhor não apresentou projeto de lei, teve uma série de ausências, o senhor falou sobre isso grandemente. Mas justamente nesse ponto, quando a gente fala sobre a negociação com o Congresso Nacional, eu queria discutir os limites republicanos dessa governabilidade. Qual é a diferença entre liberar emendas de maneira seletiva a deputados em troca de apoio político, e a gente pode falar aí de orçamento secreto, e chamar os governadores e, em troca de uma renegociação da dívida, angariar o apoio dessa bancada estadual? Primeiro é o particularismo versus a política geral. Segundo é a corrupção versus a decência. Essa é uma diferença da água para o vinho. O que é a emenda do relator? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mas eu me refiro às emendas impositivas, aquelas que existem há muito tempo. Emenda individual não há problema nenhum. Eu vou liberar todas. E elas também estão no jogo. O que é que vai acontecer, entretanto? Quando eu empenhar, eu vou fazer um choque de digitalização do governo. Todo brasileiro vai poder acessar no seu smartphone, no seu celular, quanto custou cada tostão e cada obra e cada realização, como eu fiz quando fui governador. Porque só a luz do sol vai dar transparência. Hoje o governo brasileiro é um governo analógico, papelório, etc, etc, ninguém tem controle. Então o meu governo vai anunciar os preços unitários mínimos, vamos supor, de obra. Quanto é que custa uma canaleta de aposentadoria para todo mundo, general da banda, ministro, procurador, todo mundo. É 8 mil, é 9 mil, todo mundo, os que entrarem de hoje para frente, para a gente não mexer no direito adquirido. Região mais pobre de Minas Gerais. Eu posso fazer isso na metade sul do Rio Grande do Sul, que é a região mais pobre do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a compra governamental... Então
deixar... Tem um pedaço que ele falou, mas eu não vou achar agora. Então, eu quero deixar mais rápido, assim, para vocês entenderem o que eu quero passar. Vamos ver aqui. Acho que tá bom por hoje esses vídeos. Vamos lá pro YouTube, pro WhatsApp, para poder mostrar para vocês a conversa que eu tive. Né? O que realmente tá motivando hoje, eu acordei de manhã sem saber em quem que eu ia votar. Né? Desculpa, esse é meu filho. Ai, Deus do céu. Onde que tá Jesus? Ai, cadê o WhatsApp, gente? O WhatsApp tá aqui. Tá, eu quero sair daqui. Tá, aí eu vou lá. Peraí. Aí esse aqui é muito bom, ó. Já que a consagração não aconteceu, quando e como Deus mandou, a Rússia espalhou o comunismo pelo mundo. Assim como a aparição de Maria supostamente teria alertado, em 1949 a China se tornou um estado comunista. Fidel Castro instalou o comunismo em Cuba em 1961. No início dos anos 80, quase um terço da população mundial vivia sob o governo comunista. A Rússia conseguiu espalhar o comunismo e o ateísmo. Estudiosos da Bíblia sugerem que o avanço do comunismo também foi previsto no livro do Apocalipse, por vezes chamado de Livro das Revelações. Em Apocalipse 12:3, fala-se de... Aí o Lula quer trazer o comunismo para o Brasil e meu filho ficou falando para mim que o Lula não é comunista. Tá bom, vai nessa. Né? Mas tem várias coisas assim, né, falando claramente nazismo. Se o senhor me permitir, depois eu quero insistir na questão do voto útil. Mas antes, aproveitando o gancho, o senhor tem dito que nessa campanha os candidatos não estão discutindo como deveriam o tema corrupção. Vamos falar sobre ele então, porque... eu acho que muita gente sabe que o senhor foi aliado do Lula, foi ministro do Lula e hoje mantém uma senhora de uma distância do candidato e do PT. Acabou de chamar, inclusive, nessas eleições, ele e integrantes do partido de nazista. Quando o senhor diz que viu o Lula no poder se corrompendo, eu queria entender o que é que o senhor fez àquela altura para denunciar isso. Desde que eu lhe diga, eu não chamei o Lula de nazista, não faria isso em nenhuma hipótese. O que eu estou denunciando é uma prática nazista da cúpula do PT. Diz que o senhor quer ser exterminado, de que o senhor isso, seria. porque é uma premissa nazista que você não enfrenta o adversário, sabe, respeitando a ideia dele existir. O nazismo extingue, não é? O nazismo pede a extinção e é o que eles estão fazendo comigo. É uma coisa absurda, inclusive me associando ao nazismo. Então, eu, em defesa própria, estou dizendo que esta é uma prática nazista, porque eu não pretendo exterminar ninguém, não pretendo calar a voz de ninguém, eles estão querendo calar a minha voz. Deixa que eu lhe explique. Eu vi o Lula se corrompendo de perto, porque eu era ministro da Integração Nacional e eu administrei, junto com uma pequena equipe, o dia a dia do escândalo do Mensalão. Tá, essa parte ele já falou, tá, mas sobre a prática nazista, tudo bem, vamos lá. Aí, falando aqui, né, desse sistema parecido, né? Esse sistema parecido aí. Vamos lá. Vamos ir lá pro trecho. Tá bom. Então, Jesus estava conversando aqui comigo, eu e ele aqui, sobre a aula de ontem, né? E eu tava pensando umas coisas antes da aula já ontem, durante o dia, sobre uma ética humana. E aí, lembrando do que Jesus falou para Pedro, né, referente a essa realidade do bem e do mal, né, que o Pedro tem sempre que ser bom, nunca ser desconfiado, e tem um comportamento muito claro, né, da ética que Jesus quer. E aí eu tava falando, mas os padres não explicam dessa forma, né? Aí, em cima daquele Caio Fábio lá, que ele começou a falar que a religião não presta, porque a religião vai e cria um monte de regra, um monte de ética. E aí você vai pra igreja,
Aí as pessoas querem uma ética humana tão perfeita, de agradar o humano, de respeitar o humano. Aí na televisão também tem toda uma ética ensinada, né, de justiça humana, de lidar com o humano, que não é baseado no que Jesus está ensinando aí, né, no que Jesus ensinou para Pedro ali. E aí eu fico sempre ouvindo o que Jesus quer, como Jesus quer que eu me comporte em base do que Deus espera de mim, e não em base do que o ser humano espera de mim. E aí eu faço só o que Deus e oriento só o que Deus quer. E o ser humano quer outra coisa. Ele quer, né, que a gente respeite, que a gente não... o ser humano tem um monte de coisinha, né? O preconceito das diferenças, o fato de você ter que respeitar a liberdade. Aí eu falo para Jesus, esse negócio da liberdade, Jesus, eu respeito muito a liberdade porque foi o Senhor que deu esse dom. E o Senhor também respeita, porque o Senhor falou para Pedro, o problema é dessa pessoa. Se ela quer roubar você e tal, o desmerecimento é dela. A liberdade é dela. Aí tem outra orientação que Deus dá para Pedro no volume 9, também muito importante, né? Que também é de Jesus essa orientação. Que como você ama uma pessoa e vê que ela tá fazendo errado, o que você como tem que fazer para lidar com ela, né? Se você sabe que ela tá fazendo uma coisa errada, como fazer? Então Jesus também explica no volume 9 sobre isso, né? Quem quiser pega lá o trecho e lê, tá? Eu não vou ler agora, porque eu tenho que trabalhar. Mas é muito interessante. Então, assim, a gente tem que aprender muito aqui na nossa comunidade só o jeito de Jesus pensar. E afastar do jeito humano. E até Jesus mostrou muitos padres educando no jeito humano, através da filosofia, através da antropologia, que eles estudam demais, né? E trabalham muito em cima do jeito humano. Tanto que um dos nomes que Jesus apresentou para mim foi o Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello é essa pessoa que pensa nessa ética humana. E aí Jesus falou que essa é uma doutrina humana que vai levar para o inferno, que vai levar as pessoas a uma condenação. É uma ética que chama ética doutrina humana. Jesus falou, é a doutrina humana, igual os fariseus fizeram. Uma doutrina humana. Na época que eu cheguei lá, eles tinham uma regra de vida, que eles usavam a Bíblia, e também esses humanos usam a Bíblia e usam, né, alguns elementos da Bíblia para poder dizer, né, essa ética. Aí ontem eu estava ouvindo sobre uma coisa do Lula, né, que o Lula ele vive uma ética revolucionária e que nessa ética revolucionária para eles não existe os 10 mandamentos, eles não se baseiam nos 10 mandamentos, eles fazem o que for necessário, eles roubam se precisar roubar, né, para poder tirar, né, o proveito para a sua causa, né, eles têm uma causa e nessa causa deles, se, por exemplo, eles fazem o que tem que ser feito para o povo, eles mostram para fora uma caridade feita para o povo. Mas por trás, para eles manterem a causa deles, eles têm toda uma estrutura de comprar pessoas. Então eles compram pessoas, eles pagam os mensalões, eles roubam das empresas, eles fazem o que for necessário para conseguir. Então, para mim conseguir dar para o povo R$1.000 por mês, né, da Bolsa Família, vamos dizer assim, para eu conseguir fazer com que o real seja igual ao dólar, igual aconteceu na época do Lula, eu precisar, né, fazer coisas mirabolantes, eles fazem e eles acham isso bonito. E isso envolve roubar, envolve corrupção, principalmente corrupção, envolve até matar pessoas que não queiram participar do esquema, que queiram denunciar o esquema, comprar todos os tipos de pessoas, principalmente juízes, né? Juiz, sempre são. Ou se esse juiz for honesto, eles matam. Então, eles colocam nessas estruturas, quando eles estão no governo, eles colocam só pessoas
com a mesma pauta deles, com a mesma... Por isso que votar, né, infelizmente, no PT é uma coisa assim que a gente sabe que vai trazer isso à realidade. Mas tem gente que não liga. O povo brasileiro quer comer e quer ter a televisão Smart TV. O povo quer tudo. E aí eles não ligam também. Eles sabem que o PT vai fazer isso. O povo sabe que o PT é assim. Então tem gente que vota no PT sabendo, consciente que o PT não liga. Que é igual o Maluf aqui em São Paulo. Todo mundo votava no Maluf mesmo sabendo, né, que ele roubava. Mesmo sabendo que ele era desse tipo, né? Que o bem que ele fazia pro povo era em base de ter que comprar, ter que pagar, fazer essas coisas. E o Bolsonaro, ele não é diferente, né? Não é diferente. Ele também trabalha com os mesmos esquemas, tá? Então, assim, a situação do Brasil é essa, entendeu? É essa. Não é, então a gente está no mato sem cachorro. Então, o que acontece? Que é o que eu falei, a gente tem que viver os valores cristãos e viver no reino, como Jesus quer. São poucos que vão querer viver, mas esses poucos é o que vai manter, são as vítimas. Esse povo é que vai ser os bem-aventurados e que vão manter essa estrutura. A pessoa que vota no Lula sabendo dessa realidade, é muitos que votam no Lula sabendo isso, que sabem que o Lula rouba, que não ligam para isso, importante que tenha comida no bolso deles. Só pensam em si mesmos. Essas pessoas estão sendo amaldiçoadas, elas não são bem-aventuradas, mesmo elas sendo pobres. Elas não são bem-aventuradas, tá? Agora, no governo do Bolsonaro, teve muitos bem-aventurados. Muitos bem-aventurados. Então, o que Deus permite? Que continue uma estrutura de bem-aventurança. Que continue uma estrutura de bem-aventurança. Então, agora para o segundo turno, eu não sei como que vai ser o voto. Jesus tem que me orientar. Se a gente vai votar no Bolsonaro contra o Lula. Vamos ver. Eu estou perguntando para Jesus, tá? Mas eu já estou expondo para vocês o que Jesus já está me explicando. E aí vamos deixar a bola rolar. Até os últimos dias a gente faz mais uma vigília, tá? Se for preciso. E vamos fazendo jejum. Hoje é dia de jejum, quarta-feira é jejum, sexta-feira é jejum. Vamos fazendo as orações aí em volta disso e ver o que Deus vai querer. Se vai ser o Bolsonaro que ele vai querer manter, porque o povo ainda não sabe, né, plenamente como o Bolsonaro reage. O Bolsonaro ainda é uma incógnita, mas... Para quem conhece o Bolsonaro, sabe que ele é a mesma coisa que o Lula, mas ele é um pouco menor que o Lula. O Lula já é declarado, ele já não é tão declarado. E ele está por trás ele está colocando uma fachada de espiritualidade que não é verdade. Isso a gente sabe, é mentira, tá? Mas é ética humana, só ética humana, doutrina humana que não presta. Porém, qual que Jesus vai preferir que fique lá? Então, é ele que vai decidir como a gente tem que se comportar. Se a gente vai votar branco ou vai votar no Bolsonaro contra o Lula, ou se ele vai querer, não sei, castigar a humanidade mesmo, mandar o comunismo para o Brasil para poder acelerar a vinda do reino da vontade divina, não sei. Vamos ver o que Jesus está querendo, tá? É ele quem decide todas as coisas, não somos nós. Então, eu só estou posicionando vocês, tá? Jesus mostrou para mim que eu e meu marido, a gente vive essa santidade que ele ensinou para Pedro. Nossa, eu tô tão encantada. E eu nem tinha percebido. Eu tava conversando com a minha estagiária, né, sobre essa santidade, sobre o que Jesus falou para Pedro, que eu tava refletindo, aí eu expliquei para ela. Eu falei assim, Jesus falou assim, que a gente não pode ter desconfiança das pessoas e nem muito zelo pelas coisas, né? E que você vê, né? A gente faz isso. Você mora nos predinhos, você mora lá, a gente poderia até pensar que a gente nunca poderia dar a chave da nossa casa para você, mas a gente deixa você sozinha com a chave da casa. E a gente poderia até pensar que você morando lá, você namora com um daqueles caras que rouba a casa, que é traficante, alguém lá perigoso, que tem um monte de gente lá. E você, de repente, poderia pegar a chave, fazer uma cópia, ver tudo que tem aqui dentro da minha casa, falar para eles, e um dia eles vêm aqui com a chave e pegar tudo na hora que a gente não tá aqui. E você saber, na hora que a gente não tá aqui, eles vêm e roubam a casa inteira, levam tudo.
E a gente nunca fez isso. E eu falei pra ela, o mais interessante é que nunca nem passou isso pela minha cabeça, nem do Alan, você acredita? Que a gente nunca teve problema de colocar vocês aqui dentro da nossa casa, que a gente nunca nem passou pela nossa cabeça esse medo de acontecer alguma coisa. E isso não é normal, isso é divino, isso é de Deus, isso aí. Isso aí é santo, é santidade. E aí ela falou, não é mesmo? Nossa, é verdade, ela falou. E eu falei assim, pois é. E a coisa são os valores cristãos ensinados e que a gente nunca, eu falei para ela, a nossa cabeça é tão inocente, a gente é tão de Deus mesmo, que a gente nem sequer nunca pensou nisso enquanto a gente estava pensando em contratar pessoas. A gente nunca passou pela nossa cabeça. Olha que interessante, gente, que coisa, né? Que lindo isso, né? Não tô falando de mim, do meu marido, mas que lindo de Deus, né? A graça dele, como ele pode fazer uma pessoa ser assim como ele quer, né? Nossa, eu tô besta, assim. Então eu tô posicionando vocês bem, assim, de tudo que a gente conversou, pra vocês terem uma ideia de como foi decidido que a gente vai votar no Bolsonaro, tá? Se ela for sensível, ela vai dar pra ela uma coisa que não serve só pra ela, que também é tão sagrada, tão pura. Nunca. Se não tiver a Val torta sempre. A senhora falou, eu sou a maior sofredora de todos. E até ele deu na mão da gente. Ele trouxe esse livro para nós estudarmos aqui na Escola da Divina Vontade. Se não fosse esse livro, a gente não entenderia direito. Ele não liga para os bens da terra. Para ele isso não tem valor nenhum. A única coisa da salvação dessa pessoa são essas gotinhas, que são alguma coisa que elas estão, né, fazendo que é melhor do que pecar. Então, Jesus ocupa essas pessoas com alguma coisa que é melhor do que pecar. Porque se ela sair de vez da santidade, até da santidade humana, e ir para a vida de pecado antiga, aí ela pode se perder. Então, para não se perder, Deus concede essa santidade humana e dá essas várias devoções, dá várias orações, vários métodos, né, para a pessoa correr atrás de méritos para ela, méritos para ela, né? E aí Jesus, né, aceita, mas é gotinhas. Não tem nada a ver com os atos. Os atos da divina vontade é pela pessoa própria que ela está fazendo e por toda a humanidade, passado, presente e futuro. Entendeu? Então, essa pessoa, ela é usada plenamente como se fosse um outro Jesus. Então, Jesus fica tão agradecido por essa pessoa dar a humanidade dela para ele, que essa pessoa ela vai conseguir no céu um lugar, o mesmo lugar onde Jesus fica, é o lugar que Jesus coloca essa pessoa no céu. Então, a gente nem sabe a extensão do que vai ser, né? Ele fala que vai ter, assim, que são os sóis, né? Que ele fala que essas pessoas são sóis, e assim, que vão assumir um lugar no céu, um posto no céu muito forte, muito grande, né? Que tem um vazio ao redor do trono de Deus, dessas pessoas. E ele vai encher esse lugar com os filhos da divina vontade. E que é um lugar que fica ao redor do trono de Deus. Serão parte da nobreza do céu, da realeza do céu. Imagina que tem uma corte, que aparecerão para se rirem com as órbitas de seus olhos vazios, com as mandíbulas descobertas pelo júbilo longínquo e, entretanto, sentido pelos esqueletos dos espíritos liberados do limbo de espera. Eles aparecerão para se rirem diante dessa sua libertação e para vibrarem sabendo a quem é que a devem. Vai tu, ele virá ao teu encontro. Tu farás o que vai te pedir que faças. E o ajudarás em tudo, como se fosse teu irmão. E lhe dirás também, quando estiveres completamente purificado, iremos juntos pela estrada do rio, além do dope de Efraim. Lá o Mestre Jesus te espera e me espera para dizer-nos em que é que o devemos servir. Olha que bonito, né? Aí o Tomé, assim farei. E o outro, desse jeito. É desse jeito, tá? Jesus é assim. Aliás, a juízo é verdade. Mas isso diminuiria o teu merecimento? Olha lá, isso diminuiria o teu merecimento. Tá vendo? Jesus só quer falar do espiritual aqui, é a nobreza. Os filhos da divina vontade. A nobreza da hierarquia do céu será os filhos da divina vontade. Essas pessoas que deram a sua humanidade para Cristo viver os atos na divina vontade dele, nessas pessoas. Então, as pessoas que vão ser um outro Cristo na terra, um outro Jesus, né? Porque ele vai viver na sua humanidade e vai terminar o trabalho que ele começou. Porque ele não
pôde fazer o que ele não pôde terminar, que a humanidade sozinha não conseguiu, ele termina nos filhos da divina vontade, no reino da vontade divina. Aí você vai ser essa pessoa. Se você deixar e você permanecer, perseverar e não voltar atrás nunca, o barco está em alto mar e você vai junto, aí ele continua até o fim da sua vida, você vai doar esse resto de vida que você tem, você dá para Jesus. Mesmo que você tenha 70 anos de idade, o resto da sua vida você dá para Jesus. Mesmo assim, ele vai considerar você. Aí vai ter 9 graus, 9 coros dos filhos da divina vontade. 9 coros. Aí vai ter os que mais viveram na vontade divina, com mais consciência, aqueles que mais tempo viveram, aqueles que viveram menos. Aí vai fazendo aqueles que viveram os atos inconscientes, aqueles que viveram atos conscientes, assim, né? Mas que perseveraram, apesar de, entendeu? E aí vai ter esse lugar no céu, ao redor do trono de Deus, uma nobreza que vai ter lá no céu. E é difícil as pessoas acreditarem nisso, mas tá tudo no livro do céu. E aí eu não deixo de falar. Tá tudo no livro do céu, Jesus fala, né? Tá tudo lá, explicadinho. Então vamos pra frente. Então é melhor você pecar pela bondade, pela confiança, do que pela desconfiança e pelo rigor. Se fizeres um benefício a um indigno, que mal te acontecerá? Nenhum. Mas ao contrário, o prêmio de Deus estará sempre preparado para ti. Enquanto que para essa pessoa haverá um desmerecimento por ter traído a tua confiança. Então espiritualmente não ajuda, a pessoa fica, né, ela não recebe os favores de Deus. Até os favores espirituais na terra você já recebe de bênçãos por ter, né, passado por isso. Então eu já estava falando sobre isso. E o teu merecimento? Tá tudo. E é difícil as pessoas acreditarem nisso, mas tá tudo não sem nenhum mal. Tá tudo no livro do céu, Jesus fala, né? Tá tudo lá, explicadinho. Então vamos pra frente. Então é melhor você pecar pela bondade, pela confiança, do que pela desconfiança e pelo rigor. Se fizeres um benefício a um indigno, que mal te acontecerá? Nenhum. Mas ao contrário, o prêmio de Deus estará sempre preparado para ti. Enquanto que para essa pessoa haverá um desmerecimento por ter traído a tua confiança. Então espiritualmente não ajuda, a pessoa fica, né, ela não recebe os favores de Deus. Até os favores espirituais na terra você já recebe de bênçãos por ter, né, passado por isso. Então eu já estava falando sobre isso. Aí ele fala assim, mas não me acontece nenhum mal? Aí ele fala assim, mas não me acontece nenhum mal? Às vezes quem é indigno não se contenta só com a ingratidão, mas vai além. E chega também a prejudicar na estima, nos bens materiais e na própria vida, pode até me matar. Como que não vai acontecer nenhum mal? Aí Jesus fala a verdade. Mas isso diminuiria o teu merecimento? Olha lá, isso diminuiria o teu merecimento, tá vendo? Jesus só quer falar do espiritual aqui. Porque, ele falou assim, o cara pode tirar minha vida, pode roubar meus bens, né? No caso do Bolsonaro, né? A gente quer confiar nele. Ele não foi um cara condenado, proclamado como uma pessoa ladrão e tal. Ele é uma pessoa que a gente está confiando que ele vai fazer um negócio decente. Ele deu a palavra dele, então a gente está confiando, nós católicos estamos confiando no Bolsonaro. Então, Deus não vai nos prejudicar por causa disso. Jesus continua na mesma conversa, mas isso diminuiria o teu merecimento? Não. Ainda que todos acreditassem nas calúnias feitas contra você, ainda que ficasses mais pobre do que Jó, né? Fosse roubado e fosse lesado e você ficasse mais pobre. Então, mesmo que você passe fome no governo do Bolsonaro, mesmo que você fique mais pobre do que Jó, mesmo, tá vendo? Não vai mudar nada diante de Deus. Mas como Deus é justo, e Ele também protege na terra, e vai proteger sua alma, principalmente, né? De você não ser marcado pelo anticristo antes da hora, então você prefere confiar nessa situação, nessa a gente confia. Do que Jó, você fosse para, né, uma miséria total. Ainda que um homem cruel te tirasse a sua vida, até que matasse você, que é que seria mudado aos olhos de Deus? Então Jesus está falando dos olhos de Deus, só está falando diante de Deus, tá vendo? Como que Jesus é? Ele não liga para a terra. Jesus não liga para os bens da terra. Para ele isso não tem valor nenhum. A única coisa que tem é te tirasse a sua vida, até que matasse você, que é que seria mudado aos olhos de Deus? Então Jesus está falando dos olhos de Deus, só está falando diante de Deus, tá vendo? Como que Jesus é? Ele não liga para a terra.
Jesus não liga para os bens da terra. Para ele isso não tem valor nenhum. A única coisa que tem valor é isso aqui. Os olhos de Deus. Para Jesus. Só a única coisa que tem valor é os olhos de Deus. A única coisa que tem valor é isso aqui. Os olhos de Deus. Para Jesus. Só a única coisa que tem valor é os olhos de Deus. Nada mais. Entendeu? E no livro do céu, Jesus fala: uma perda a mais aqui é uma graça maior no céu. Uma perda maior aqui é uma graça maior no céu. Se você perder qualquer coisa, uma perda na... A única coisa que tem valor é isso aqui. Os olhos de Deus. Para Jesus. Só a única coisa que tem valor é os olhos de Deus. Nada mais. Entendeu? E no livro do céu, Jesus fala: uma perda a mais aqui é uma graça maior no céu. Uma perda maior aqui é uma graça maior no céu. Se você perder qualquer coisa daqui, no céu você ganha tudinho de volta. E até mais em dobro. Ele pensa desse jeito. É desse jeito. Tá? Jesus é assim. Qualquer coisa daqui, no céu você ganha tudinho de volta. E até mais em dobro. Ele pensa desse jeito. É desse jeito. Tá? Jesus é assim. Aliás, haveria sim uma mudança, mas para o teu bem, Deus uniria os méritos de tua bondade, uma santidade humana. Deus uniria os méritos da tua bondade, os méritos do teu martírio intelectual, financeiro e até físico. Então, ia aumentar muito os méritos dessa pessoa. Quanto mais lesada ela é aqui na terra, mais no céu ela recebe. Tá muito desse jeito. É desse jeito, tá? Jesus é assim. Aliás, haveria sim uma mudança, mas para o teu bem, Deus uniria os méritos de tua bondade, uma santidade humana. Deus uniria os méritos da tua bondade, os méritos do teu martírio intelectual. Bem, está bem, então será assim, né? Ele concorda com o que Jesus falou. Pedro não fala mais, ele está amuado e com a cabeça apoiada na mão. Jesus se volta para Tomé. Amigo, eu te falei antes, lá no Olival. Quando eu voltar por aqui, se ainda quiseres, serás... Então, eu vou para continuar o WhatsApp aqui, para poder vocês verem o que depois a gente definiu, tá? Eu tô aproveitando e mandando pro grupo e tal. Vamos ver o que eu falei mais aqui. A palavra que Deus deu. Eu pedi para Deus a palavra, sabe? Referente a essa situação do Bolsonaro, do Lula e tal. Aí foi dado para mim 2 palavras muito interessantes, muito interessantes. O áudio eu já pus para vocês ouvirem, agora a palavra foi muito incrível, olha aqui. Agora, ó Deus nosso, que mais poderemos dizer depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso. Abandonamos os mandamentos que vós nos deste, sabemos disso, reconhecemos nosso pecado, por meio de vossos servos, profetas, que diziam tal. Então, Jesus falando aqui, agora nós queremos mudar o nosso pecado. Senhor Deus de Israel, vós sois justo, porque presentemente nada mais somos que um resto de sobreviventes. Eis-nos aqui diante de vós, com a nossa falta, com os nossos pecados, porque não poderíamos subsistir em vossa presença depois do pecado. E enquanto Esdras, prostrado diante da casa de Deus, fazia chorando esta prece e esta confissão, de arrependimento diante do Senhor, foi se reunindo em torno dele uma multidão numerosa de israelitas, homens, mulheres e crianças, e o povo também derramava abundantes lágrimas. E aí eles tomaram uma decisão. Eles fizeram o que o que foi aconselhado, Toda a assembleia respondeu em alta voz, sim, Sim, vamos fazer o que Deus quer, vamos proceder como tu disseste. Todos estes homens que haviam desposado mulheres estrangeiras despediram suas mulheres estrangeiras com seus filhos, não querendo o mal. Aí depois o meu filho estava falando comigo que não era para mim votar no Bolsonaro de jeito nenhum. Aí eu abri a palavra por causa disso. Eu falei, Senhor, então como que eu falo para ele? O que eu falo para ele, Senhor? Aí eu falei assim, dessa vez acredito que temos que dizer um não claro ao PT. Já fizemos nosso ato de acordo com o que Deus pediu no primeiro turno, Nós fizemos um sacrifício, foi pedido por Deus e nós votamos nulo, para não votar em nenhum. Para não votar em nenhum dos dois. Aí a gente votou em Deus e demos essa declaração de amor a Deus, claramente, da nossa comunidade toda, dizendo que nós não queremos ninguém, somente Ele. Então, no primeiro turno foi isso que nós dizemos, um ato concreto nosso.
Agora, apesar dos padres falando pra gente votar no Bolsonaro, né? A gente não ouviu a voz dos homens, ouvimos só a voz de Deus, que ele pediu pra gente, né? Votar nele. E votar nele era votar nulo no primeiro turno. Agora, no segundo turno, eu sabia que ia conseguir alguma coisa e aí eu já sabia que a gente ia ter o segundo turno. Jesus já tinha falado pra mim, eu até expus na live, que teria segundo turno. Porém, a gente estava com medo do Lula ganhar, estava essa situação, e o Lula poderia realmente ganhar, estava tendo sacrifícios humanos, sacrifícios de todos os tipos em volta do Lula ganhar, e estava quase, né, todo mundo pensando que o Lula ia ganhar. Beleza, aí o livramento que foi dado pra gente é essa situação maravilhosa que está agora, em que, por poucos votos de diferença entre o Lula e Bolsonaro, então a gente tem chance de reverter essa situação no Brasil. E aí, claramente, hoje a gente está numa posição entre o bem e o mal. O mal é plenamente, Jesus deixou claro que é o PT, e o bem, ele deixou claro que, nesse momento, ele está com Bolsonaro, tá? Ele disse. Então, eu abri a palavra, e a palavra que foi dada para mim claramente, tá? Claramente, na hora que meu filho estava falando para mim, mãe, pelo amor de Deus, não vota no Bolsonaro. Aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra para mim mandar pro meu filho. Aí, meu Deus me mandou essa palavra. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Não estou falando que o Bolsonaro está no amor, mas ele pelo menos está proclamando Jesus. Está falando de Jesus, está falando de Deus, né? Então isso está mostrando claramente que Deus está nele. Jesus deu esse sinal para mim na palavra que eu pedi na hora. Caiu nessa palavra justamente. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança. Tá vendo? Confiança. Tenha confiança, como Jesus falou. Confie naquela pessoa que está dizendo que vai fazer o bem para você. Confie nessa pessoa indigna. Confie. Mesmo, né, que ela possa fazer o mal, não tem problema. O mérito vai cair sobre você do mesmo jeito que você está confiando na palavra dele, né? Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor, tá vendo? Jesus fala, não tem que ter medo, tem amor por mim, vocês já confirmaram o amor por mim, então não tenham medo, né? Beleza. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo. E quem teme não é perfeito no amor. Então, a gente não tá tendo medo e confiando em Deus. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, foi Deus que primeiro nos deu um sinal de livramento, permitindo que o Lula não ganhasse no primeiro turno. Amém? E foi por causa dos nossos sacrifícios que nós, né, conseguimos. E toda a oração feita pelo Brasil, também pelo Brasil, que foi protegido, a gente, né, foi todas as orações, não é só da gente dos filhos da divina vontade, não, todo mundo. Jesus está falando que todo mundo rezou e todo mundo merece, né, o mérito pelas orações. Então, votar nulo foi votar em Deus, né, que Deus precisa de nós, né, foi plenamente orientado e a gente obedeceu para poder ganhar essa vitória, né, falei claramente na live como foi difícil fazer isso, né. Então, aí eu pedi para a pessoa, né, confiamos no que Deus nos pediu e conseguimos aplacar a ira de Deus que iria permitir o mal. Deus iria permitir o mal, mas ele pediu um sacrifício, a gente fez e ele deu um livramento. Se nós não fizéssemos este ato de fé concreto, muito difícil para nós, foi para mim uma morte muito grande o meu sacrifício, mas o meu nunca vou expor aqui, né? O meu sacrifício foi muito forte e eu não posso expor a segredo. Daí tal, beleza. Aí Jesus pede para votar agora, né, apesar de, no Bolsonaro, né, infelizmente. Mas não tem outra opção, né, não tem opção. Aí tem outro áudio aqui. Então, Jesus estava conversando aqui comigo e eu e ele aqui. Ah, não, é o mesmo áudio, peraí, que eu repeti ele várias vezes, peraí. Aí eu coloquei mais coisa aqui, ó. Nossa, gente, esse dom que Deus derrama de responder claramente é algo lindo demais. Como esse texto demonstra total clareza do que fazer. Quem fala meu nome, eu estou com ele. No amor não há temor. Vocês me amam, então não tenham medo. Vocês estão conscientes, conforme Esdras, né, de que merecem castigo e fizeram seu ato concreto e eu os livrei, pois me obedeceram. Nossa, amo a divina vontade. É viver numa paz tão absurda, meu Deus. Aí eu falando que, né, eu tô tão feliz por estar vivendo a divina vontade. Beleza, aí tem aqui o áudio aqui. Ruth, eles não têm a orientação que a gente tem, lembra? A vigília, a live, eles não vão ter tempo de ouvir. Então, você só faz a sua parte, tá? Mas convencer as pessoas é difícil. Eles não vão ter tempo
para esmiuçar tudo que a gente rezou, que a gente ajoelhou, que a gente jejuou, que a gente falou, que Jesus falou, eles não vão ter. Não adianta. Então você só põe lá e não precisa gastar muita saliva com isso não. Porque eu tô tentando convencer o meu filho e tá difícil. Meu filho não quer votar no Bolsonaro de jeito nenhum, tá chamando o Bolsonaro de assassino pra baixo. Falou que o Bolsonaro é um demônio, falou que ele é o anticristo. Nossa, falou um monte de coisa. Fizeram a cabeça dele mesmo. Nossa, fizeram a cabeça dele pra caramba contra o Bolsonaro. Ele também não votou no Lula. Mas o Bolsonaro ele não quer votar de jeito nenhum. Então, só o negócio tá feio. Mas aí eu falei pra ele, não é que eu tô falando que o Bolsonaro é santo. Não é isso. Mas só que eu falei pra ele assim, o problema não é o Bolsonaro, o problema é o povo brasileiro. O povo brasileiro é que é o problema. Entendeu? O que o povo vai escolher. E o povo escolher um cara ladrão, que não foi absolvido, tá? Que a absolvição dele foi por causa de um negócio de Brasília lá, que ele já tem 75 anos, que foi plenamente provado tudo que ele fez, blá, blá, blá. E o povo sabendo que ele é ladrão e mesmo assim quer votar nele, apesar disso, ele não foi inocentado, ele é mentiroso. Então, e o sistema revolucionário dele é garantido o que ele quer fazer. Então, o que Deus está falando? Deus, ele falou para mim, o povo que define o que eu vou fazer, Aline. O povo que define o que eu vou fazer. Se o povo escolher sabendo que um cara é sem vergonha e tal, e mesmo assim escolhe ele, sabendo, declarado, já condenado, blá, blá, blá. Então, eu sei claramente que o povo está escolhendo o próprio demônio Satanás, que é um condenado. Agora, o Bolsonaro é tudo em base de acusações que não foram feitas contra ele, que ele não foi julgado, ele não foi levado para um tribunal, ele não foi feito isso. Então, são situações em que as pessoas estão... É a escolha. As pessoas são inocentes, porque o Bolsonaro pegou a esposa dele e está fazendo uma campanha em base de Jesus Cristo, falando o meu nome, blá, blá, blá. Ele não é perfeito, ela também não é perfeita, ninguém é perfeito. Mas eles não foram acusados plenamente, não foram condenados pela justiça humana. Mas o Lula foi. Então, é o que vai definir a minha ação misericordiosa no Brasil, é a atitude do povo, entendeu? Então, é isso que Jesus está falando para mim. Aí você pode mandar esse áudio para eles. Meu filho falou que vai votar que não vai votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não liga para o povo se o povo tem comida ou não, que tem 40 milhões de brasileiros sem comer e que o Bolsonaro não está nem aí, não está fazendo nada, enquanto o Lula vai lá e faz. Mas como que o Lula faz? Né? Então, olha só. Então... E aí eu falei para ele assim, você já pode se marcar com a besta, o sinal da besta. Porque o que vai garantir a marca das pessoas que vão ser marcadas pela besta é essa vontade de ter o que comer. É essa preocupação de ter o que comer. E a falta de confiança em Deus. É isso que vai marcar as pessoas com o sinal do anticristo. Então, claramente, você não se importa com quem você está seguindo. Você só se importa em ter comida na mesa. Então, você pode se marcar com o sinal da besta hoje mesmo. Pega escrito 666, escreve, já pega a tatuagem, já fala, eu sou do demônio, eu sou do anticristo, porque eu preciso comer, isso que importa para mim. Não importa quem vai estar no governo, não importa. Podem mentir, podem enganar, pode falar o que quiser, né? Mas eu já sei, eu quero comer. E o Lula, independente dele ser um condenado, ele vai me dar comida. Então eu quero ficar do lado dele. Enquanto que o outro, ninguém provou nada contra ele, mas ele não tá dando comida pra mim. Então eu não vou votar nele. Cuidado, gente. Cuidado. Bolsonaro não é santo, mas a escolha é espiritual. A escolha é espiritual. Ruth, eles não têm a orientação que a gente tem. Lembra? A vigília, a live, eles não vão ter tempo de ouvir. Então, você só faz a sua parte, tá? Mas convencer as pessoas é difícil. Eles não vão ter tempo para esmiuçar tudo que a gente rezou, que a gente ajoelhou, que a gente jejuou, que a gente falou, que Jesus falou, eles não vão ter. Não adianta. Então, você só põe lá e não precisa gastar muita saliva com isso, não. Porque eu tô tentando convencer o meu filho e tá difícil. Meu filho não quer votar no Bolsonaro de jeito nenhum. Tá chamando o Bolsonaro de assassino pra baixo. Falou que o Bolsonaro é um demônio. Falou que ele é o anticristo. Nossa, falou um monte de coisa.
Fizeram a cabeça dele mesmo. Nossa, fizeram a cabeça dele pra caramba contra o Bolsonaro. Ele também não votou no Lula, mas o Bolsonaro ele não quer votar de jeito nenhum. Então, só o negócio é feio. Mas aí eu falei pra ele, não é que eu tô falando que o Bolsonaro é santo. Não é isso. Mas só que eu falei pra ele assim, o problema não é o Bolsonaro, o problema é o povo brasileiro. O povo brasileiro é que é o problema, entendeu? O que o povo vai escolher. E o povo escolher um cara ladrão, que não foi absolvido, tá? Que a absolvição dele foi por causa de um negócio de Brasília lá, que ele já tem 75 anos, que foi plenamente provado tudo que ele fez, blá, blá, blá. E o povo sabendo que ele é ladrão e mesmo assim quer votar nele, apesar disso, ele não foi inocentado, ele é mentiroso. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado, nenhuma. Parte delas foi anulado porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então, veja, 5 anos depois, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juízo natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então, ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa, ele é inocente, isso nunca aconteceu. Então, gente, é isso aí. Espero que esteja bem claro que a gente vai votar no Bolsonaro, porque não tem a outra opção melhor, né? Mas só que ele é o homem que Deus está abençoando nesse momento, tá bom? Deus abençoe.